Oi, gente! Eu sou a Elisa e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Implanon, que é um método contraceptivo que eu uso já tem um ano. Tô muito feliz. Um ano aí, fazendo aniversário, que eu tenho ele. E eu vou contar um pouco pra vocês do meu relato, da minha experiência, de como foi a aplicação, de como que é os efeitos colaterais. Contar tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem, se você tem interesse de saber. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não sou um profissional de saúde, obviamente. Estou no ensino médio ainda. Então, eu não tenho um conhecimento técnico aí, né? Um conhecimento clínico. Mas tudo que eu vou falar aqui é baseado tanto na minha experiência, tanto no que eu estudei. Então, eu acho que vai ajudar aí vocês, porque eu acho que é muito legal quando a gente escuta o relato de outras pessoas, de como que foi pra elas, de como é pra elas usarem determinada coisa. Então, eu espero que eu ajude você, se você tiver com alguma dúvida, não sei o que. Então, é isso, tá? Outra coisa, gente, meu microfone, ele pode dar uns chiadinhos, ele não tá tão bom. Então eu peço desculpas, mas o microfone do meu celular mesmo, ele é muito fraco. E eu não pego minha voz, não tem jeito. Então vou estar usando esse microfone mesmo. Eu espero que não atrapalhe muito. Então, primeiro de tudo, eu vou falar aqui um pouco pra vocês o que é o Implanon. O Implanon, ele é um método contraceptivo, então ele impede a gente de ter neném, né? Impede a gente de ovular e, consequentemente, acabar engravidando. E os métodos contraceptivos em geral também podem ajudar mulheres que têm algum tipo de doença, como endometriose, SOP. Como eu falei, eu não sou dessa área, então não sei muito. Mas pode ser interessante para muitas mulheres, para quem tem algum problema relacionado a menstruar e tudo mais. Então, o Implanon, ele é um método que ele fica aqui no braço. Eu vou ver se dá pra mostrar o meu. Ele fica aqui no braço, embaixo de algumas camadinhas de pele. E ele tem a duração de 3 anos. Então ele vai soltando o hormônio aí no seu corpo por 3 anos pra cumprir com o que ele promete, né? Antes do Implanon, eu tentei usar a pílula normal, sabe, de todo dia. Aquela pílula que você tem que tomar todo dia, no mesmo horário. Só que eu não me adaptei, me deu muito enjoo, me fez muito, 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 muito mal. E outro ponto sobre mim é que eu tenho enxaqueca crônica. Então, várias coisas na minha saúde, eu sempre tenho que pensar nisso, porque é algo que afeta muito o meu dia a dia. Então, eu tenho que estar sempre atenta se não vai me prejudicar ainda mais. Então, por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela é um método que tem 2 tipos de hormônios. Deixa eu ver aqui. O estrogênio e a progesterona. Se eu estiver falando errado, pelo amor de Deus, a gente me perdoa, tá? Mas ele tem esses 2 hormônios. E esse estrogênio, ele pode trazer algumas coisas positivas, como ajudar na acne e tudo mais, mas ele também pode trazer algumas coisas negativas, o que foi que aconteceu comigo. Então me deu muito enjoo, piorou a minha dor de cabeça absurdo, e depois eu pesquisei, e pode ser perigoso para quem tem enxaqueca, ainda mais enxaqueca com aura, tomar esse medicamento, porque pode aumentar risco de trombose, AVC, enfim. Não deu certo, eu fiquei tipo 1 mês tomando, não deu certo. Mais de 1 mês, né? E aí eu fui na médica, na ginecologista, expliquei toda a situação pra ela, já tinha ido com ela, consultado com ela. Inclusive, gente, eu não falei, mas todo o meu Implanon, todo esse meu processo, eu coloquei pelo SUS, Eu sou de São Paulo, capital, e eu coloquei pelo SUS, foi super rápido, super tranquilo. E eu vou contar um pouco pra vocês como que foi essa questão de ter sido no SUS, tá? Enfim, eu falei com a médica, ela falou que provavelmente era por conta de ser um medicamento via oral, porque me deu muito enjoo, enfim. E ela realmente recomendou o Implanon, perguntou se eu tinha certeza, me pontuou os pontos negativos, os pontos positivos, e eu decidi colocar o Implanon.
Como eu disse, o Implanon dura 3 anos, então é muito legal, porque eu coloquei com 16 anos, né? Ano passado eu tinha 16. E quase 17, mas 16. E eu só vou tirar com 20 anos. Então é muito legal, porque não é algo que você tem que ficar se preocupando. Tá aqui, minha filha, acabou. Entende? Muita adolescente tem dificuldade de tomar a pílula corretamente e tudo mais. Então eu acho que é uma opção muito legal. Por esses métodos que têm uma duração prolongada. Tanto Implanon, DIU. Inclusive, a médica me deu a opção de colocar o DIU, mas eu pesquisei relatos como esse. E aí eu decidi não colocar. E também por medo, porque eu acho que acaba sendo muito invasivo, porque fica no útero, né? E enfim, eu decidi não colocar e eu optei pelo Implanon mesmo. Então, eu vou falar aqui um pouco do porquê eu decidi colocar o Implanon. Como eu disse, eu não me adaptei com a pílula anticoncepcional e a longo prazo poderia me fazer mal por conta da minha enxaqueca. Então eu optei pelo Implanon, eu pesquisei muito sobre, eu vi muitos relatos. O Implanon, além dele durar por muito tempo, 3 anos, ele tem poucos efeitos colaterais. Então, e como ele é só de progesterona, assim como é só de progesterona, não faz mal pra mim enxaqueca, nem algo do tipo. E é isso, gente. Eu coloquei por conta disso. Eu decidi colocar o Implanon por conta dessas opções. Porque eu vi, por exemplo, o DIU, como eu disse. Eu vi muita gente falando que ele pode sair do lugar, que é muito doloroso pra colocar, pra tirar. E o Implanon, não. Tem uma anestesia e é aqui no braço. Eu vejo o tempo todo se ele tá aqui, gente. Vai que saiu. Eu vejo e tá aqui, tá bom? Tá aqui. Então eu optei por isso, pelo conforto, pela facilidade de ter essa duração longa. E é isso, gente. Claro que a experiência pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, cada corpo reage de um jeito. Por isso que eu tô falando aqui as minhas condições clínicas, como a minha enxaqueca crônica. E por isso que eu tô falando da minha experiência, tá? Não é regra. Apesar do Implanon ter poucos efeitos colaterais, então, né, enfim, é bem difícil de fazer muito mal, mas ainda assim, sempre lembre que isso vai de corpo para corpo. Outra característica sobre o Implanon é que ele tem um período de adaptação, que é de 6 meses. Então você tem que ficar por 6 meses para o seu corpo adaptar. Né? Ele já faz efeito a partir de 7 dias, como qualquer outro anticoncepcional, pelo que eu sei, tá? Mas você tem que esperar 6 meses para o seu corpo se adaptar 100% e aceitar tudo mais. E depois disso, já tá tudo certo. E aí, se você não se adaptar, você pode tirar e tudo mais. Mas o recomendado é ficar pelo menos 6 meses. Enfim, gente, mas a reação aí vai de pessoa para pessoa. Agora, sobre a colocação, sobre o procedimento de colocar o Implanon, foi muito tranquilo. Como eu disse, eu coloquei pelo SUS. Então, eu marquei a consulta com a médica, expliquei, não falei, não quero Implanon mesmo. Ela falou, tudo bem. Uma semana só da consulta, a gente marcou a colocação. E aí eu coloquei com outra médica, né? Mas enfim. E foi super, super, super rápido, gente. Como eu falei, tudo pelo SUS, 100% gratuito. Eu não paguei um centavo, 000. E o procedimento, como que é? Você vai deitar lá na maca, colocar o seu bracinho, e aí a médica vai colocar uma anestesia. A anestesia arde um pouco, sempre assim, tem jeito. Dá uma ardência, tal. E aí ela pega, tipo, eu vou ver se eu coloco a foto aí. Eu vou colocar a foto também de como é o Implanon, tá? Que é uma hastezinha, tipo de silicone. Ele é maleável, super legal. Enfim. É tipo uma pistolinha, assim, um negócio. Não sei explicar, gente. É uma maquinazinha. E aí, depois que ela coloca a anestesia,
essa maquinazinha tem uma agulha. Então, tipo, isso aqui, meu dedo aqui é a agulha e esse aqui é o implanon. Então, entra junto, a agulha fura a pele, e ela sai e fica o implanon em si. E aí depois a moça tira e o implanon fica no seu braço. Gente, juro, dá um susto porque faz um barulho, mas você não sente nada na hora, nada. Aí a moça vai dar uma secadinha no sangue que sai, beleza, porque fez um furo. E aí, pelo menos no SUS, eles enfaixaram aqui tudo, assim, meu braço. Colocaram uma faixa assim no meu braço todo. Já eu vi gente que coloca no particular, que é só um band-aid, assim, mais reforçado com gases, né? Mas, enfim, mas eles enfaixaram meu braço ali. Mas foi super, super tranquilo, super rápido. Sobre as primeiras semanas, depois da aplicação, você fica com o braço enfaixado. Eu fiquei pelo menos por 24 horas com esse curativo grande. E aí depois eu já pude tirar e comecei a ficar só com band-aid. Enfim, gente, nas primeiras semanas é tranquilo até, mas você tem que ter alguns cuidados, tá? Então, nas primeiras 24 horas eu não pude tirar o curativo. Aí depois deu as 24 horas eu tirei e fiquei usando apenas o band-aid normal. Band-aid. A cicatriz eu vou mostrar, tá? A cicatriz, ela é bem pequenininha, fica só uma bolinhazinha. Fica só, parece até uma pinta, sabe? Porque fica muito, muito, uma pinta bem clarinha. Fica bem pequenininho assim, só um pintinho, entendeu? Um pontinho assim. E aí, quando você coloca, o braço fica roxo. Vou colocar fotos aí do meu braço roxo na época. Meu braço ficou bem roxo, mas passa rápido e fica muito sensível. Gente, não é pra ficar apertando, não é pra ficar sentindo. Se você passar a mão assim, você já sente um pouco. Mas ainda assim, cuidado. Eu falando por mim, que eu não segui essas orientações de não tocar toda hora. E às vezes eu tocava um pouco forte e doía. Porque ali, né, gente, aqui é pele, aqui é o nosso corpo por dentro. Então, tá sensível no começo, até cicatrizar, tá sensível. Imagina como que é lá dentro do seu corpo receber algo assim do nada, né? Então, não fica apertando, toma cuidado, tá? Então, é basicamente isso, gente. Não ficar tocando, não ficar apertando. E manter com curativo até fechar 100% o furinho. E é isso. E aí, como eu falei, depois de uma semana ele já começa a fazer efeito. E eu acho bom você ficar umas 2 semanas sem mexer, tá? Depois disso, você já pode mexer um pouquinho e tudo mais. E hoje em dia, gente, eu mexo bastante. Dói nada. É super, super tranquilo. É super tranquilo e é isso. Então, como eu falei, então assim, tem uma sensibilidade, fica roxo, pode ficar um pouquinho inchado, mas é isso. Quando eu coloquei, eu tava muito animada, muito ansiosa, mas foi muito tranquilo, gente, muito tranquilo, sério. Agora aqui um pouco sobre os efeitos ao longo do tempo. O Implanon, ele tem 2 efeitos colaterais só, que é o aumento de acne e sangramento de escape. Então, a acne pode aumentar, pode piorar, ou você pode ter sangramento, você pode ter sangramento de escape. O que é esse sangramento? Quando você usa um anticoncepcional, você não menstrua, porque você não ovula. Mas, ainda assim, você tem sangramentos. Eu acho que todo método você acaba tendo sangramentos, é natural do nosso corpo. Então, você pode ter esses sangramentos. O Implanon também tem isso. Então, falando aqui da minha experiência. Gente, eu sangro bastante. Parece menstruação normal. Que assim, eu nunca tive um fluxo muito, muito forte. Mas eu achava que era quase nada. Mas não, vem uma quantidade considerável.
Falei tudo errado. Vem uma quantidade considerável, mas também é tranquilo. O único chatinho é que, como não é menstruação, não vem regulado, né? Eu, pelo menos, eu tinha um ciclo super regulado. E agora, vem quando quer, vem se quer, a hora que quer. E aí, se você já tem um conhecimento, um autoconhecimento do seu corpo, pode ficar mais fácil. Então, eu, por exemplo, eu começo a sentir uma cólica fraca, eu já sei que vai vir. E aí, eu já presto atenção. Mas aí vai de você, tá? E pode acontecer de você ter nada, ou de você ter a cada 2 meses, ou de você ter uma vez por mês, como eu, ou de você ter mais que isso. Então, é questão de ver como vai se adaptar no seu corpo, porque cada corpo é um corpo. O outro ponto é sobre a pele, né? A minha pele não tá boa, mas não é culpa do Implanon, tá? É eu que não cuido, eu assumo, não tô cuidando muito bem. Mas eu senti sim que ele mexeu um pouco, tá? Então ele pode dar mais acne, mais oleosidade. E pra mim ele deu mais oleosidade. Nos primeiros 6 meses, principalmente, eu sentia minha testa, gente, pegando. Era muito, muito... Dava pra fitar um peixe na minha testa. Era muito mais oleosa. Mas foi melhorando muito, graças a Deus. Graças a Deus. Mas enfim... Então vai muito de corpo pra corpo, gente. Você pode ter aí acne, pode não ter nada, como eu. Não senti que aumentou minha acne, 0. Só um pouco de oleosidade, mas já melhorou. É que minha pele que é oleosa mesmo, né? Mas voltou ao normal. Antes estava mais do normal, né, gente? Fora do normal. Antes era um pouco a mais. Sobre outras coisas, assim, no corpo, de mudança, Não senti nenhuma diferença em relação a peso, tá? Eu que não me cuido tão bem. Não, mentira, gente. Não senti diferença em apetite, em nada. E nem tem comprovação que anticoncepcionais podem mexer nisso, pelo que eu sei. Sou leiga, tá? Falando 1000 vezes, gente, porque, pelo amor de Deus, eu não sou ninguém, tá? No meu cabelo não teve diferença, libido não teve diferença. E nas minhas dores de cabeça, né? Como eu falei, eu tenho enxaqueca crônica, então pra mim isso é um ponto muito importante. E eu senti que não piorou. Não é um medicamento pra isso, então ele não melhorou. Mas ele com certeza não piorou, de verdade mesmo. Só não falo que ajudou, gente, porque ele não tem essa função. Mas ele não piorou. E eu falo porque, gente, qualquer coisa me dá dor de cabeça. Usar óculos por muito tempo me dá dor de cabeça. Um lugar muito claro me dá dor de cabeça. Fome me dá dor de cabeça. Cheiro, dor de cabeça. Sono, dor de cabeça. Tudo me dá dor de cabeça. Muito forte. E ele não piorou minha dor de cabeça. Sério. Sobre impacto emocional e tudo mais, TPM. Tem TPM? Então, gente, eu particularmente não sinto a mesma sensação de TPM. Mas eu sinto que eu fico um pouco mais irritada, sim. Mas eu até falo pro meu namorado que eu acho que é muito mais pelo desconforto de estar sangrando, de ter que lidar com isso, porque isso a gente sabe. É muito chato usar absorvente, é muito chato ter cólica, é muito, muito chato. Então eu acho que por isso eu fico mais sem paciência. Mas eu não sinto TPM, eu não sinto, tristeza, porque antes eu ficava muito triste. Uma tristeza. Não, gente, muito de boa. Agora, as vantagens e desvantagens do Implanon. A vantagem é a praticidade e a segurança, gente. Ele tá aqui dentro do meu braço, não tem ninguém que tire, a não ser um médico, entendeu? Não tem como eu tirar, não tem como se perder, não tem como eu esquecer, não tem como acontecer. E principalmente isso, de não esquecer. Então não tem que ficar me preocupando de, eu tenho que levar meu anticoncepcional. Não, gente, tá sempre comigo a todo momento. Então fica muito tranquilo, muito prático. E isso é um ponto positivo, assim, ótimo. Pra mim, um ponto positivo também, como eu disse antes, é que não dói pra você colocar.
e você não tem o risco dele sair do lugar, como pode acontecer com o DIU. O DIU pode acabar saindo do lugar e pode doer pra colocar, pra tirar. Então, o Implanon já não tem isso, então pra mim já é um ponto positivo também, a mais do que o DIU. Mas o DIU também é uma proposta muito interessante. O custo, gente, é um medicamento caro, a inserção também, pelo que eu sei, é cara. Como eu disse, eu coloquei de graça pelo SUS. Coloquei de graça pelo SUS, 100% gratuito. Mas falam que é bem caro. Então, assim, você tem que ver aí nas suas condições. Mas agora tá liberado geral. Há um ano atrás, pelo que eu sei, a médica nem tinha me avisado. Mas depois uma tia minha foi pesquisar sobre, e era liberado para menores de idade, para pessoas em condições vulneráveis, e, tipo assim, morador de rua, enfim, gente, pessoas com condição bem baixa, e por recomendação médica, alguma coisa assim. Tinha alguns critérios para você poder colocar. Como eu tinha 16 anos, como eu era menor de idade, eu coloquei super de boa. E é isso, tá? Então os custos você tem que ver aí se você pode pagar o particular. Se não, o SUS é uma opção maravilhosa, gente, dá super certo. É o mesmo que você paga, é o mesmo produto, tá? E é isso. Uma vantagem, que é a desvantagem, na verdade, que é os efeitos colaterais. Mas, gente, se você comparar com outros métodos, o Implanon tem poucos efeitos colaterais. Então, pode ser interessante por isso, tá? Mas você tem que ver o que é prioridade pra você. Não, Elisa, pra mim é prioridade controlar o meu ciclo, controlar os meus sangramentos. Então, talvez não seja uma opção muito boa. Não, mas a minha prioridade é algo que eu não esqueço de tomar. Então, pode ser algo legal, entendeu? Ah, não, mas a minha prioridade é a minha pele continuar de gatinha. Então, você tem que pensar, né, gente? Tem que avaliar aí as suas prioridades, o que pra você é importante e tudo mais. E é isso, gente. Você não precisa de ficar indo no médico, ver como que tá. Como eu disse, você toca e vê se tá aqui, entendeu? Claro que você tem que ficar fazendo seus exames, tá certinho, conforme a recomendação do médico. Exame de saúde geral, principalmente ginecológica para nós mulheres, é muito importante. Mas assim, por conta do Implanon, não tem um acompanhamento a mais, tá? Aqui um pouco sobre retirada ou a troca do Implanon. Então você pode retirar quando você quiser, né? Então com 1 ano, 2 anos ou 3 anos, que é quando vence. Tem que tirar, né? Depois de 3 anos. E falam que é muito simples, falam que é só um cortezinho e puxar. Eu nunca tirei, nunca troquei o meu. Então, esse é meu primeiro, né? Então, eu só fiz aí a aplicação. E se eu colocaria outro, eu trocaria? Gente, sim. Na verdade, sim. Eu gosto muito. E eu já me adaptei. Então, meu corpo já me adaptou. Então, acho que ficaria muito interessante. Mas aí tem que ver, né, gente? Porque ainda tenho muitos anos aí. Tenho ainda 2 anos usando. Então, eu tenho que ver como vai estar a minha vida na época. Mas eu sim, trocaria, colocaria outro. Tiraria isso, colocaria outro assim que vencer. Provavelmente isso vai acontecer. E é isso, gente, porque é muito bom, sério. Enfim, gente, concluindo aqui um pouco já, tudo isso que eu disse, eu acho que é o mais importante, que você tem que saber antes de colocar. Então, você tem que avaliar suas prioridades em relação aos efeitos colaterais, tem que avaliar, basicamente, é mais isso, sabe? Mas, assim, a aplicação é muito tranquila, tem uma longa duração, a adaptação é super tranquila também. Como eu disse, eu não senti nenhum enjoo, não senti dor de cabeça. Tipo assim, gente, sério, é muito, muito tranquilo. E assim, eu acho, antes de eu colocar, eu já tinha pesquisado bastante, mas ainda assim, eu vejo que tem poucos relatos na internet, o que eu acho que pode ajudar muito,
Porque quando a gente vê um médico falando, gente, isso pode acontecer, você pensa, tá, mas quanto isso que acontece? Qual a chance disso acontecer? E não sei o quê. Então, assim, é muito legal ver relatos, entender como que é mesmo na prática. Claro que cada corpo é um corpo, mas ainda assim é muito legal ver. E foi nessa intenção que eu fiz esse vídeo, pra ajudar outras meninas, outras mulheres que querem colocar algum método contraceptivo e tá pensando em implantão. Gente, é muito interessante. Eu, honestamente, recomendo. Acho muito legal. Claro que você tem que ver com o seu médico, com o seu ginecologista. Mas se for uma opção pra você, vai fundo, menina. Que o negócio é top. É muito top. E, enfim, obviamente, a gente conversa com o seu médico. Veja se é uma opção pra você certinho. Se você não puder financeiramente, tem a opção no SUS hoje em dia. Se eu não me engano, já tá aprovado, já que é gratuito pra todo mundo pode colocar. E isso é muito legal, isso é muito importante. Então, se você quiser colocar, não tem como pagar, tem essa opção, que é muito boa. E é isso, gente. Então, recomendo, tá? É muito legal. Se você colocou recentemente, se você está pensando em colocar, conte aqui pra gente, entendeu? Aqui nos comentários. E é isso. E, gente, de verdade, eu recomendo muito. Eu gosto muito. Eu recomendo. Pra todo mundo que me pergunta, eu recomendo. Porque é muito legal, é muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado você. Se você estava com alguma dúvida. Se você estava, né, assim, pensando. Será que eu coloco? Minha filha, vai com tudo. Vai com tudo. Que eu, pelo menos, adoro. Sério. E é isso, gente. Reforçando aqui, cada corpo pode reagir de um jeito, mas que o implante não tem tantos efeitos colaterais. Então acaba que é difícil acontecer algo muito diferente do que ele mesmo já prevê, tá? Então é isso, espero que se você tem interesse em colocar, espero que você coloque, porque é muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal. E é isso.